Fala, galera! Bem-vindos novamente. Nossa, hoje eu vou falar para você de arrepiar. Eu estou com um cara aqui maravilhoso, especial, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente um pouco da história. E para nós é um momento de extrema honra receber ele. É online, é um podcast diferente, mas trazer para você conhecer um pouco da história do nosso amigo ilustre, Dr. Marcelo Herculano. Se você não conhece, você vai conhecer, porque aqui na descrição do vídeo eu vou deixar todas as redes sociais dele. Entra, segue, vale a pena demais. E a gente está aqui falando com ele hoje, diretamente de Salvador, Bahia, o nosso amigo Marcelo Herculano. Professor Marcelo, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje, cara. A honra é minha, Borges Mazuco. Mazuco para os íntimos, que eu gosto de chamar você de Mazuco, porque é um nome muito bonito. Eu gosto, inclusive, de como ele se escreve, né? Ele duplica duas consoantes, né? Eu acho muito legal. Mazuco, obrigado pelo convite, obrigado aí pelo carinho, agradecer a equipe aí pela presteza aí, tá fazendo contato para a gente tentar organizar. A honra é minha, a gente se conheceu ano passado, né, no curso de aeromédico aqui em Salvador, pessoalmente, já acompanhava o seu trabalho nas redes sociais e o curso de Burhan, né, resgate aeromédico é muito legal, então parabéns aí pelo trabalho, parabéns pela capacitação das pessoas que precisam ser capacitadas e aumentando a quantidade de profissionais aí que podem voar e salvar vidas aí sobrevoando o nosso Brasil. Obrigado, cara. Professor Marcelo, assim, para mim é uma honra muito grande ter o senhor aqui, contar um pouquinho. Essa é a ideia do nosso projeto Tô de Plantão, mostrar para as pessoas, né, que às vezes estão nos assistindo, nos acompanhando pelas plataformas de podcast, conhecer necessariamente a história de cada pessoa, né? Porque, assim, é muito lúdico a gente falar assim, pô, o cara é referência no APH, é referência no Stop the Bleed, referência em certos setores, mas ele não sabe, de repente, o tanto que foi difícil, às vezes, assim, complicado a construção da história de cada profissional para chegar onde ele está, né? E essa é a ideia, né, do Tô de Plantão, trazer essas pessoas que hoje são muito respeitadas no meio hospitalar, pré-hospitalar, de urgência e emergência no Brasil, e fazer com que você venha e escute a história dele. Professor Marcelo, Obrigado. Já ia cair a internet aqui, não sei do nada, ia desmontar. A gente já combinou, gente, eu estava brincando com o Mazuco um pouquinho aqui no background aqui, e nós somos contemporâneos, pô. Eu tenho 52 anos, o Mazuco deve ter uns 39, 40. quem dera. Ele fica me chamando de senhor para poder continuar se parecendo mais jovem. Não precisa, você já tem aspecto de... Então, outra, gente, na introdução ele falou doutor, só se for na amizade, tá? Minha formação inicial é enfermagem, técnico em enfermagem, tá? Então, eu não tenho doutorado, não fiz nada na faculdade que me transformasse em doutor, mas eu fico muito lisonjeado, ainda assim, pela deferência que vocês me tratam, pelo carinho e por conta, de repente, da notoriedade que a gente alcançou fazendo o que a gente faz. O doutor, esse radical doutor, assim, cara, eu acho que é por merecimento também, e por toda a sua história que você traz, você representa para esse meio nosso assistencial, vale a pena, até muito mais do que isso, é simplesmente um detalhe carinhoso só. Não acredito nisso, eu agradeço muito. E, inclusive, tem um amigo meu aí de Brasília. O nome dele é Paulo Guimarães, anestesiologista e dentista também, né? Ele trabalhou no Hospital das Forças Armadas na época, acho que trabalha ainda. E eu trabalhei muito tempo com ele, ministrando cursos. E ele falava, Herculano, cara, eu poucas vezes conheci pessoas como você. A minha universidade foi de direito, tá? Então, não tem nada a ver com saúde, né? E aí, ele falou assim, notório saber é uma graduação. Você viveu a vida inteira trabalhando com isso, você tem experiência. Então, eu acredito nisso mesmo, de verdade. E, óbvio, a gente estuda também, eu pesquiso muito, eu não fico achando só as coisas, eu gosto muito de aprender. E, como você falou, as pessoas veem hoje, falar, Marcelo Herculano é referência nisso, aquilo e aquilo outro. E uma frase que eu aprendi aí na região do Quadradinho, Goiás e Brasília. As pessoas veem as pingas que nós bebemos, mas não veem os tombos que a gente leva, né? Literalmente. Amigo, isso também faz parte da minha curiosidade, sabe? De onde veio Marcelo Herculano?
Aí sua história, me conta um pouco da sua história, assim, que eu sei que tem muitos detalhes, mas assim, como que surgiu hoje essa referência toda que é no Brasil e no mundo, Marcelo Herculano? Como que começou a sua história? Poxa, é uma história. Eu gosto muito dela, inclusive. Eu tenho um orgulho da minha história. Eu sou carioca, nascido no Rio de Janeiro, nasci no bairro de Botafogo, né? Meu pai é porteiro de edifício, hoje é aposentado, ele mora hoje na Paraíba, aposentado. Minha mãe, doméstica, mora no Rio de Janeiro, mas é baiana. Ou seja, meu pai é paraibano e mora na Paraíba de volta, mas foi para o Rio. Minha mãe era baiana, foi para o Rio, se conheceram os dois no Rio de Janeiro e casaram, e eu nasci lá no Rio de Janeiro, como carioca. Mas o sangue é nordestino, dá para notar, né? As pessoas que me conhecem notam. Assim, muito pequeno já, eu gostava muito do militarismo. Então, eu gostava de ver filme, gostava de brincar de polícia e ladrão, essas coisas assim, no Rio de Janeiro, né? A gente se diverte muito, e na época que podia se divertir à vontade, a gente andava na rua tranquilo. E quando eu fui ficando maior, eu queria fazer curso preparatório, eu queria ir para a EPCAR. E eu não consegui passar na prova. Fiz a prova para aprendiz de marinheiro, não passei. E eu fiz prova para fuzileiro, passei. Isso resumindo, depois de ter feito o primeiro ano do segundo grau, na época, né, era primário, secundário, segundo ano do segundo grau, primeiro ano do segundo grau, terceiro ano do segundo grau, depois, quem quisesse fazer, pudesse fazer universidade, fazia. E eu fiz o concurso em 1989, consegui, passei e entrei na Marinha em 1989. Dia 19 de junho de 1989, eu ingressei no Corpo de Fuzileiros Navais como recruta, fuzileiro naval. E daí para frente eu fui galgando a carreira, né? Eu fui o 24º colocado de 400 militares nessa época. Depois fui indicado para ser cabo por merecimento, não precisei fazer prova na época. Fui a cabo em 1994, fui cursar, a gente chama de especialização em enfermagem. Na Marinha do Brasil existem, um corpo de fuzileiros navais, né, existem algumas especialidades que você pode fazer. E na época, se eu não me engano, tá, gente, às vezes os números mudam, hoje muito deve ter atualizado muita coisa, eram 13 especialidades. E eu, enquanto soldado, eu servia no batalhão, na Ilha do Governador, do batalhão Riachuelo, e eu vi um camarada, infelizmente faleceu em Angola, Cabo Aladar, hoje ele deve ter sido promovido, foi promovido pós-mortem a sargento. Cabo Aladar, que ele foi para a África depois de mim, inclusive. Ele rendeu a minha equipe que estava em Angola em 1996, ele chegou em 1997 e foi assassinado lá, infelizmente. E eu conheci esse camarada, eu era soldado novinho, e ele era cabo enfermeiro no batalhão. E eu gostava de ver ele trabalhando. Era um negro grande, forte, fortão, aqueles caras que assustam a gente, né? Mas quando a gente... Enfermeiro. Exato, da área de saúde. E aí, quando a gente batia na enfermaria machucado, eu tive uma infecção no dedo, depois eu tive alguma coisa que foi relacionada à inflamação no joelho, era tipo furúnculo, né? E ele foi tratar, eu falei, pô, tô ferrado na mão desse negão, que nada. Quando eu vi aquele cara trabalhar, eu falei, pô, quero ser esse maluco aí. Sem brincadeira nenhuma. Dali aquele momento para frente, eu falei, eu vou querer ser da área de saúde, né? A gente chamava a gente, e aí as pessoas precisam muito saber disso, mas talvez você veja muito isso. A gente chama o pessoal da área de saúde no quartel de enfermeiro. E aí já tive muita briga com isso, muitos colegas aí achavam que eu queria dizer que era enfermeiro sendo técnico, porque a gente fez o curso de enfermagem operativa, aquela flâmula que está ali da enfermagem operativa, aí o pessoal chama de enfermeira operativa, e toda vez que eu fazia uma chamada de um curso que eu ia ministrar, ou às vezes algum congresso me chamava, colocava enfermeira operativa da Marinha, aí sempre tinha alguma pessoa que falava assim, o cara não é enfermeiro não, é técnico em enfermagem. É umas vaidades desnecessárias também, né, cara? Porque assim, eu tenho 27 anos na enfermagem, Marcelo, e eu quando eu entrei na enfermagem com 18 anos, 17, 18 anos, não existia técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, todo mundo era enfermeiro. Eu falava enfermeiro, entendeu? A terminologia não muda nas Forças Armadas. E era chamada assim. Então, toda vez que alguém... Aí pode ser que alguém faça uma graduação fora e trabalhe lá dentro. Tipo, cabo, sargento, suboficial não é graduado, ele é técnico, sempre é técnico. Então, a gente, inclusive na minha época, quando eu fui a cabo, era auxiliar, e quando eu fui a sargento, eu fui ser técnico. Então, a gente ainda galgou tipo, uma classificação a mais quando fez o curso de sargento no Hospital Naval Marcílio Dias, e na Escola de Saúde, que hoje já é uma organização militar independente. E aí, eu vi esse cara trabalhando, falei, quero ser dessa área aí.
quando eu pude escolher as especializações para cursar para cabo, existiam 13 possibilidades. Eu escolhi enfermagem, aviônica e comunicações navais. Só 3, e deixei 10 em branco. E o camarada que estava recebendo, o sargento estava recebendo minha opção, ele falou, faltam 10 para você marcar. Eu falei, não, se eu não for nenhuma dessas 3, eu não quero ser nenhuma. E ele falou, enfermagem é muito difícil, cara. Enfermagem tem poucas vagas. Infantaria tem 200 e poucas vagas. Enfermagem esse ano só vai ter 24. Eu falei, eu quero ser da área de saúde. E era por causa desse cara. Porque eu falei, se ele consegue ser fuzileiro naval daquele jeito que ele é e ser um profissional da forma que ele trata as pessoas, ou seja, eu não vou chamar de duas personalidades, mas ele sabe separar, né, a profissão da brutalidade. Eu falo brutalidade do fuzileiro, porque nós aprendemos muitas coisas fortes, né? Atirar, correr, gritar, rastejar, ficar sem dormir, sem comer. É inerente às Forças Armadas. Isso aí E eu queria ter essa possibilidade, além de fazer isso, poder ajudar meus colegas. E aí eu consegui a vaga. Eu era o 24º de 24 selecionados, porque eu era moderno, então eu era muito moderno, então quando eu fui, eu fiquei no último da lista. Fiz o curso de especialização em enfermagem, último da lista dos fuzileiros, tá? A gente cursava junto com o pessoal da Marinha da Armada. Então, éramos, se eu não me engano, 50 ou 45 alunos. Eu sei que de fuzileiros tínhamos 24 e da Armada acho que tinha 25, acho que era 49 no total. E no final do curso, resumindo, né, eu fiz o curso, eu sabia, e eu falo para todo mundo isso quando eu me estudo, acho que eu falei para vocês do curso RAM, que a gente não é inteligente o suficiente quanto eu acho que tem que ser. A gente tem que ter noção das nossas limitações. Eu sou muito inteligente, eu posso até ser, para mim, mas para outras coisas eu posso não ser. E eu tenho que saber a limitação que eu tenho naquilo ali para aprender a me empenhar direitinho. Então, eu sabia que eu era limitado no aprendizado. O que eu fazia? Estudava um pouco mais que os outros. O pessoal saía à noite para se divertir, quando tinha folga, eu ficava no banheiro do alojamento, sentado lá, dando uma estudada, para poder me dar bem nas matérias. E quando terminou o curso, a relação virou de cabeça para baixo. Quando terminou o curso, eu era o primeiro colocado dos fuzileiros, o terceiro no curso geral, e os dois primeiros foram dois militares da Armada, e eu fui o terceiro no geral, mas o primeiro dos fuzileiros. Já nesse caso, já ganhei uma vaga para ser sargento sem prova também. Puxa. Então, hoje aqui a gente bate um papo lá, assim, a gente chama de carreira brilhante, né? Porque eu só fiz prova para entrar para a Marinha e a prova de suboficial, que é uma prova de avaliação se você conhece mesmo a Marinha, como deveria ser como suboficial, já com 20 e tal anos de Marinha, é tipo uma avaliação para ver se você conhece os setores. Então, eu não fiz prova para cabo, não fiz prova para sargento. Quando é para segundo, você é promovido por merecimento ou antiguidade, eu fui por merecimento. A primeira eu fui por merecimento e para sub eu fiz a prova e tirei 9,6 de 10 pontos que eu poderia tirar. Então, sempre me estudei muito, gostava de estudar. Só que a minha graduação foi inicialmente em Direito. Eu fiquei 2 semestres fazendo Direito, mudei de estado, não consegui terminar o Direito também, mas eu gostei pra caramba, e acho que é por isso que eu sei escrever um bocadinho hoje, quando eu escrevo direitinho. Tinha que fazer muita ensaio de petição inicial, eu gosto de escrever. Tem um livro que vai sair por conta, inclusive... Legal, cara. Depois fala mais desse livro pra gente aí. Vou falar. Então, essa foi a minha trajetória inicial na Marinha. Fiquei 31 anos. Nesse intermédio, em 2007, por ter feito o curso e ter me cadastrado no Conselho Regional de Enfermagem, à época, eu consegui uma vaga para fazer o curso de enfermagem operativa, que lançou a primeira turma de enfermagem operativa em 2007, na Marinha do Brasil. Era um curso piloto, né? E éramos 10 militares que foram selecionados para fazer esse curso para ver se dava certo. E eu também fui o primeiro colocado desse curso. Fiquei muito feliz por terminar. Hoje é um curso elitizado, hoje é um curso especial. Inclusive, nesse momento está acontecendo o curso especial de enfermagem operativa da Marinha do Brasil, lá no Rio de Janeiro, e eles viajam um bocado para fazer o curso. Então, hoje é um curso mais elitizado, que antigamente era um curso expedito. O curso expedito é um curso que tem menos de 4 meses. E acima, acho que, se eu não me engano, de 6 meses, é um curso especial. Eu posso estar falando besteira aí por causa das datas, mas o período acima de 4 meses já é um curso considerado um curso tipo operações especiais, paraquedista, forças especiais, essas coisas aí. E aí eu me apaixonei pela APH, porque quando a gente faz curso de enfermagem, e aí enfermagem na Marinha, repetindo, é técnico auxiliar, a gente aprende muito, só que aprende muito intra-hospitalar. O APH, ele não existe muito, a gente sabe primeiro socorros, né? Socorros que todo mundo aprende até, às vezes, quando lê um manual. Daí para frente, eu consegui enveredar para o APH, estudei fora,
procurei cursos externos para ver como é que eu conseguia combinar isso com a Marinha do Brasil e associar isso ao meu trabalho para poder ajudar mais, porque eu sabia que a gente tinha uma limitação de cultura na Marinha, a gente tinha uma limitação de manual, né? Então, eu fui fazer curso na Cruz Vermelha, fui fazer curso em cursos externos, fui para a Argentina fazer curso técnico de emergências médicas, e já em 2018, para poder somar com o aprendizado de pré-hospitalar e saber o que tinha de melhor ao redor do mundo. Depois de ter esgotado todas as possibilidades aqui, fiz PHTLS, fiz curso Impact, fiz o curso da American Heart Association, LS, provedor e instrutor. Então, muitas outras coisas aí que eu gostava muito. E aí isso vai somando com a nossa caixa de ferramenta para encher e a gente ter algum tipo de verbalização. Mas para quem acha que eu sou referência em controle de hemorragias, eu comecei a vida, quando começaram a ministrar curso, obrigatoriamente, que nas Forças Armadas você não tem escolha, né? Você é moderno, o mais antigo fala assim, ó, amanhã você está escalado para ministrar uma parte de primeiros socorros para o pelotão tal, para a companhia tal. E você não vai falar não para o antigão, você fala afirmativo. Sim, senhor. Para eles, todo enfermeiro é papirão, todo enfermeiro é inteligentão. Na cabeça deles, os caras que trabalham com saúde saca pra caramba. Aí ele falava assim, ó, vai lá, entrega. Eu pegava, estudava a matéria, preparava a aula, pegava as aulas que tinham padrão da Marinha, muito mais ou menos, e melhorava a aula todinha, dava todo um up na aula e ia dar aula. E daí para frente, toda vez me escalavam. Gostavam da aula, me escalavam. Daqui a pouco me chamavam para ministrar curso em quartéis fora. Depois eu comecei a ministrar curso para forças co-irmãs fora, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Força Nacional de Segurança. Em 2011, eu estava em Brasília. Me chamaram para ir para o Rio de Janeiro, ficar 6 meses ministrando um curso para a Cruz Vermelha Brasileira. Poxa, que legal, cara. Ou seja, uma instituição fora das Forças Armadas, mandaram um ofício solicitando que eu fosse ministrar um curso de formação de instrutores da Cruz Vermelha lá. E aí foi nessa que eu me liguei, que eu gostava da matéria e acho que sabia um bocadinho para poder transmitir o conhecimento. Então, a galera foi me reconhecendo, eu fui aprendendo também muita troca, né? Escreveu um manual que tem, da Cruz Vermelha, tem até meu nome nesse manual, tá até aqui no meu materialzinho aqui, depois eu acho aqui para você fácil. Se tiver aqui, que às vezes eu separo aqui, a galera fala assim, pega aí, pra gente ver, e eu acabo esquecendo de trata aqui, ó. Cara, que legal. Primeiro socorros comunitários, isso aqui é de 2000 e, se eu não me engano, 2007, primeira edição. Muito legal. E aí a gente fez esse manual aqui por conta desse curso que a gente ministrou. E eu fiquei muito lisonjeado, né? Coisa, olha que bacana, né? Aí tá bem grifado, dá para ver bacana. Isso aqui é meu pupilo, isso aqui eu guardei para mim, porque esse livro foi distribuído esse manual foi distribuído para as comunidades do Rio de Janeiro, na época, e a gente fez questão de montar isso aqui em 2008, de 2008, para que as pessoas soubessem fazer primeiros socorros naquela época, né? E aí eu via, né, que tinha muita limitação para a Marinha, porque quando a gente aprende fora as atualidades, a gente chega ali e vai ver que tem alguma coisa errada, faltando alguma coisa. Culturalmente falando, os manuais eram um pouco atrasados. E a gente tinha que começar a adiantar. Hoje, eu fico muito orgulhoso de ver meus colegas da área de saúde fazendo cursos atuais na Marinha que falam de tudo. Falam de primeiros socorros, falam muito bem de emergências clínicas, traumáticas, Tactical Emergency Casualty Care, Tactical Combat Casualty Care, eu falo de TC3, falo de APH tático, então a gente está em outro nível. Eu participei um pouquinho dessa história lá atrás, quando me chamavam para ministrar os cursos para as forças Forças Armadas e assim. Nessa parte, é interessante quando você toca nesse assunto em relacionado à enfermagem nas Forças Armadas, porque, assim, hoje, ainda com todo esse movimento de internet, comunicação, globalização, informação passada de forma rápida, né? Ainda assim, as pessoas ainda não têm noção a abrangência aonde chega a enfermagem, né? Onde que você pode atuar realmente quando você busca informação. A gente sabe que a gente recebeu aqui um enfermeiro bacana falando sobre enfermagem forense. Nós temos aí um enfermeiro que é offshore, que trabalha dentro dos navios, né? Você agora falando essa parte, no enquadramento da parte militar, eu acho legal, porque assim, a pessoa ela vai entendendo que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, ele não está refém de um hospital ou uma ambulância. Está muito mais do que isso, né? E depois você passando aí, depois, quando a gente fala que você é referência, você acha engraçado, né? Olha, nesses minutos que você falou assim, cara, eu estou ouvindo aqui, imaginando assim, pô,
o tanto que você trabalhou para você construir isso tudo, né? Quando você fala assim, pô, eu acho muito bonita a sua história no militar, porque, assim, quando eu fui me alistar, eu fui dispensado, sem eu querer. Eu gostaria muito de ter servido. Foi no norte do Mato Grosso, numa cidade chamada Sinop, e a terra do goleiro Rogério Ceni, né? Quando eu cheguei lá, todo animado e tal, fiz lá e falei, vem cá, faz o juramento da bandeira aqui e tal, você vai dispensado. Pô, falei, cara, como assim? Não, não tem contingente, tem contingente demais já, não tem como estar te recebendo, você fica na reserva já. Me dispensou. Assim, eu me senti meio frustrado, porque eu talvez era do contrário, eu gostaria de ter servido, né? Mas não servi. Eu tenho um companheiro aqui que é o nosso produtor, o Lucas, ele serviu, já foi das operações aí do Exército, eu também sou meio leigo nisso, e toda vez que você fala, inclusive a gente teve um outro convidado aqui, o William, que falou também um pouquinho dessa parte do Exército, e contou algumas coisas legais, assim, cara, eu fico pensando, eu gostaria de ter vivido isso, mas infelizmente a gente sabe que hoje está tendo muito mais oferta do que, muito mais procura do que oferta, né? E quando você fala dessa parte da Marinha, da parte das Forças Armadas, eu acho muito bacana. Você vinha falando sobre a questão das práticas do TC3, o APH tático está cada vez mais evidente, né, Marcelo? O APH tático, assim, a gente chegou a trazer esse curso para Goiânia e Goiás, a gente preparou muita gente aqui, acabou que a gente não continuou mais, mas, assim, eu vejo que aqui nós temos algumas pessoas como o Tony, que é um cara que vivencia muito o APH tático, né, o Tony Regis, que é o nosso convidado, que logo vem aqui também. E quando a gente fala no APH tático, é inevitável falar do tourniquet, né? É inevitável falar do Stop the Bleed, que para mim é um dos melhores projetos que já nasceu no mundo em relação à contenção de hemorragia. E eu vejo, assim, talvez você me corrija se eu estiver errado, hoje eu vejo um torniquete comparado com um DEA. A gente sabe que as funcionalidades são diferentes, porém, a gente sabe que salva a vida do mesmo jeito, né? Hoje se você tiver, eu vejo a necessidade de uma pessoa ter um torniquete e saber usar, tanto quanto usar um DEA. E você não está errado, não. Né? A gente tem que lembrar que salva a vida de verdade, né? Grande vantagem eu não sei se é uma vantagem, o pessoal chama de inovação, eu chamo de atualização. Porque o tourniquet nunca saiu, né, do métier, né? Pode até ter saído do métier civil, mas nunca saiu do métier militar. Né? Sempre houve, né? Desde quando eu entrei, inclusive, a gente era soldado. Só que, obviamente, que o tourniquet naquela época era madeira, um pano amarrado na perna ou no braço, uma madeira girando, como se fosse um molinete, e era um tourniquet. Para o meio civil, o tourniquet foi demonizado exatamente por quê? Ainda hoje, né? Imaginem, se o tourniquet hoje é comercial e ainda existe uma grande polêmica sobre esse material que se fala o tempo todo, toda hora tem uma discussão aí. Imagine aquela época que o tourniquet era simplesmente um pedaço de madeira, um pau ou um pedaço de madeira, pano e alguma coisa. Aí era fio, era cabo de nylon, era corda de sisal, era cadastro de tênis, era o que tivesse para eles fazerem, faziam besteira. Começaram a ver que estava sendo mal utilizado, retiraram do protocolo de primeiros socorros civil, porque o povo não estava conseguindo administrar bem esse uso desse torniquete improvisado, e no militarismo não, porque realmente era necessário. Né? Quando você fala lá atrás, você tinha uma vida militar, eu acredito que eu nasci militar, né? Sempre gostei, eu sempre fui muito bem doutrinado, eu gosto muito de tratar bem as pessoas e, por incrível que pareça, eu vou falar uma brincadeira aqui, que é lá do passado, antes de ir para a Marinha, eu era, óbvio, civil, né? E era novo, 17, 18 anos de idade, e fazia academia lá no bairro onde eu morava, no Rio de Janeiro. Eu morei na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. E, assim, de vez em quando ia pegar um pessoal lá para fazer comercial de televisão, da nossa época, né? Cenoura em bronze, figuração em novela, e chamaram uma vez para fazer a figuração da novela chamada Rainha da Sucata.
Nossa! Tipo, né? Porque agora pesquisa na internet aí que você vai achar. Rainha das Cláudia Raia, Jorge Dória, essa galera aí. E aí chamaram os caras para fazer configuração de presidiário. Nós íamos ser presidiários. Uns 10 ou 12 caras. Chegamos lá, separaram 10 caras, olharam para minha cara, você vem para cá, me chamou no canto. Aí eu falei, pô, será que eu não vou conseguir ganhar esse dinheiro, pô, dessa figuração? O cara falou assim, ó, você não vai ficar lá dentro, não, você vai ser polícia. Você tem cara de... Você tem cara de polícia, mano. Então eu fiquei lá de polícia, fiquei lá, com a roupinha lá, uniforme, cacetete na mão, brigando com, tipo assim, tomando conta do pai da Cláudia Raia, que era o Jorge Dória, que ele era um malandro, né? A Cláudia Raia era a filha dele, né? Então, interessante que isso já vem de muito tempo, ou seja, a postura da gente tem tudo a ver, né? Acho que tem tudo a ver a vivência de como você é criado. E eu ficava muito frustrado quando você falou do militarismo, eu fiquei muito frustrado alguns anos, algumas vezes, que a gente acaba achando, e aí não querendo levar para o seu lado, não ache que por você ter sobrado, você perdeu alguma coisa na sua vida. Você pode ter perdido uma experiência, mas acho que foi uma troca de rota para você fazer o que você faz hoje, faz muito bem feito. Muito provavelmente, se você tivesse entrado no militarismo, talvez você não estivesse onde você está hoje, fazendo o que você faz, né? Porque acaba que a gente desvia mesmo a rota e abre um outro leque de opções. Eu queria, por exemplo, na época, eu queria ser piloto de aeronave, quando eu entrei na Marinha. Fiz uma entrevista para ser contínuo de um banco, o cara perguntou, você quer ser piloto de aeronave? Eu falei, quero. Quando eu entrei na Marinha, eu falei, vou entrar na Marinha porque dá para ser piloto de aeronave. E era Marinha, não tem nada a ver com aeronave, a princípio, mas tem, óbvio, inclusive tem de asa fixa e asa rotativa, mas é uma escolha muito minuciosa, o cara tem que ser muito bom de saúde, tem que ter uma visão perfeita, né? Um monte de coisa que o civil consegue voar sem precisar disso tudo. E o militar, não. O militar, para ser paraquedista, tem que ser um camarada altamente rígido, excelente de saúde, ele tem que estar muito bem condicionado para pilotar uma aeronave também. Então, talvez você, não sei, você tenha algum problema de visão, assim como eu tenho astigmatismo leve, muito provavelmente a gente vai ficar reprovado, né? Então, eu fiquei, né? Na verdade, nem tentei, nem consegui, porque eu pedi aviônica e não fui sem enfermagem, e consegui pegar minha rota. Qual é a parte mais triste? É que a gente faz alguma coisa bem feita, ou tenta fazer da melhor forma possível, e como eu disse para você, no começo, para chegar onde você falou aí, a gente acaba sendo olhado de uma forma diferente por pessoas que supõem que são melhores que a gente por terem graduação, né? Então, eu fui desconvidado de pelo menos 3 congressos, seminários, congressos, alguma coisa parecida a esses eventos assim, porque me convidavam, pessoas que iam participar estavam lá, viam meu nome e falavam, eu conheço esse cara, ele não é enfermeiro, ele é técnico. E as pessoas iam me perguntar, eu tinha mandado meu currículo está lá escrito, técnico em enfermagem, né? Enfermeiro operativo da Marinha. Aí eu tinha que mandar um link explicando o que é, um link de um artigo científico dizendo que era enfermagem operativa, mandar um vídeo mostrando o que era enfermagem operativa, para as pessoas entenderem que enfermagem operativa a gente não estava se autodenominando enfermeiro. Era um título que os militares que faziam o curso recebiam. E ainda assim me desconvidaram, de 3 eventos me desconvidaram. E, me desculpa, as pessoas que estão achando ruim, se você for, elas vão se retirar do evento e a gente precisa que elas estejam lá. E, inclusive, elas estão fazendo organização. Então, eu não me incomodo com isso. É frustrante porque tem espaço para todos falarem, tem espaço para todos exporem suas opiniões. E quando a gente é convidado, com certeza as pessoas também pensam que a gente pode somar com alguma coisa, né? E hoje, com a PH Tática, a mesma coisa. O PH Tático hoje estava numa crescente, tá? E aí você vai entender por que eu usei estava, porque agora existe uma doutrina voltada para a nossa realidade, a realidade brasileira de eventos de emergências médicas de alto risco em ambientes urbanos. Porque o TC3 ele é voltado para emergências em ambientes de guerra, em ambiente austero, em locais que você demora 3, 4, 5 dias para chegar no hospital de campanha. E é uma doutrina muito parecida, mas ela é diferenciada no contexto final, porque eles conseguiram adequar o militar policial, a gente chama de Law Enforcement Officer, né, que é o LEO, que ele vai estar trabalhando junto com o profissional de saúde do APH, o técnico de emergências médicas, com o bombeiro, trabalha com o público em geral e ainda trabalha com os profissionais de trauma. Eles conseguem se adequar porque cada um tem uma doutrina, uma diretriz para seguir dentro dessa nova diretriz, que é o Tático Emergência Casualty Care. Eu falei numa live que eu participei um dia desses aí,
que a nossa realidade no Brasil, a doutrina de policiais militares, não vai ser mais a PH tático. Vai ser esse tático emergência causal de care, que é o TECC, né? Que é emergências táticas em ambientes de emergências médicas de alto risco, que elas trabalham com todo tipo de profissional, o policial, o bombeiro, o civil, o profissional de saúde de suporte básico e avançado e o profissional do trauma. Seria um tipo Mark III? Na verdade, quando a gente fala de Mark, né, a gente tem Mark 1, Mark 2 e Mark 3. Então, como eu gosto muito da matéria e sou fã, já deixar meu abraço aqui para o Manilha, né, que é o idealizador do Mark aqui no Brasil, junto com o comitê de APH de combate aqui brasileiro, né? Manilha, Lessa, Dr. Felipe Bittencourt, entre outros aí, que sacam pra caramba disso, e a gente sabe que todos eles, sem exceção, tá, Mazu? Já que você entrou na Celeuma aí, sem exceção, todos eles têm uma doutrina para cada pessoa competente para fazer um tipo de abordagem na vítima. Tanto que tem hoje tem a doutrina do Ministério da Defesa, que fala de APH tático, tem nível básico, nível médio e nível avançado. Tem a doutrina do Ministério da Justiça, do MJ, que também fala de APH de combate, que também tem básico, médio e avançado. Tem o Deployed Medicine, que é todos os militares ou os militares que são treinados em primeiro socorro e os paramédicos, ou seja, cada um tem a sua competência, e assim como o Mark 1. Mark 1 é básico, Mark 2 é médio, Mark 3 é avançado. As pessoas esquecem isso e começam a fazer discussão sobre o sexo dos anjos, quando a gente fala de alguma coisa que, a gente vai atender assim a vítima, tá? Aí, por que vai atender assim se diz lá na doutrina que tem que ser... Olha, eu não vou ficar falando muito profundamente para não parecer que eu estou querendo fazer comentários mais forçados, né? Mas por que vai fazer desse jeito se na doutrina está dizendo isso? Aí eu falo, se você leu na doutrina que lá é para um tipo de competência, para um tipo de profissional que já tem a competência, consegue reconhecer esse tipo de necessidade, abordagem na vítima, esse tipo de técnica utilizada. Então, a gente acaba discutindo muito. Eu discuto muito pouco nas redes sociais, gosto muito de transmitir a informação de uma forma clara, gosto muito de transmitir com honestidade, mas eu vejo que tem uma briga muito mais parecida com ego do que com doutrinária, né? É mais ego do que, tipo assim, eu gosto dessa parte e quero que seja assim. E se você me perguntar um dia, falar assim, Marcelo, a gente senta aqui 2 horas, eu explico para você. Tem um curso que eu ministrei outro dia falando Fundamentos do Tático e Emergência Causal de Care. Só para dizer, fundamentos. O que eu quis dizer? Explicar para os caras, você é policial militar? Essa diretriz aqui é para você, vou explicar ela todinha para você. Você é profissional de saúde, da básico ou avançado? Essa doutrina aqui é para você. Vou ensinar isso aqui para você. E você é leigo, né, treinado, essa doutrina aqui é para você. Tanto que uma doutrina tem 5 páginas, outra tem 7 páginas, outra tem 15 páginas. A que tem 5 páginas é mais básico, a que tem 7 páginas é mais... Né? Sim, é quase que o que a gente quase que a gente, por mais que você esteja fazendo a variação de profissionais, mas é quase que um BLS e uma CLS, né? Existe a diferença e a atenção para o leigo. Por isso que quando eu falei para você em relação àquela comparação em relação a um DEA a um torniquete, porque assim, a gente sabe que salva a vida mesmo, então por que não pode levar também uma mensagem dessa para uma escola, de uma forma lógica, lúdica, como é feito na questão do DEA, do RCP, porque, cara, a gente vive em um centro urbano muito agressivo, e não é só por ferimento de arma de fogo, mas também por arma branca, né? E ainda assim, a gente vê dentro dos meios profissionais, Herculano, o uso da estratégia da contenção de hemorragia com técnicas artesanais. E aí, nisso, eu queria entrar nessa celeuma com você. E aí, o que você quer saber dessas técnicas artesanais? Tá me ouvindo aí? Tô ouvindo, sim. O que você quer saber das técnicas artesanais? Você está chamando de improviso? Técnica artesanal? Os improvisos. Vamos lá. Quando você fala do torniquete ser tratado igual o desfibrilador externo automático, ou então, né,
É uma comparação minha, assim. Não, mas é verdade. Não, você está perfeito. E não tem nada de errado. O problema é que as pessoas ainda não chegaram nesse nível de compreensão. Você já está à frente. E existe isso nos Estados Unidos. Hoje, quando você vai em qualquer lugar que tenha grande movimentação de pessoas, aeroportos, estádios, shows, você vai encontrar um desfibrilador externo automático na parede e do lado um kit de controle de hemorragias que contém um torniquete. Do lado, nas minhas aulas, eu tenho várias fotos que eu mostro isso. Na aula que a gente fez lá no Run, mostrei para vocês. No aeroporto de Miami, no aeroporto de Boston, no aeroporto de Washington, Houston. Eu tiro fotografia quando eu vejo, porque eu quero que as pessoas saibam que a gente está um pouquinho atrasado, apesar de hoje ter muitos instrutores no Brasil de Stop the Bleed credenciados, mas nem todos eles estão fazendo o que a gente gosta de fazer, que é dar aula. Essa semana eu completei, acho que 1.700 e poucos alunos treinados. Poxa. Então, estava lá no Pará agora, ministrei curso para mais 17 alunos, 16 alunos, completei 1.700 e alguma coisa. Então, a gente quer que as pessoas façam isso com qualidade, obviamente, com honestidade, com competência, com responsabilidade. Mas é verdade. E eu tenho um manual que eu escrevi também já, e aí ele é disponibilizado gratuitamente no meu perfil do Instagram, que é o e-book do Heart for Consensus, que é exatamente a história do projeto Stop the Bleed. Por que o Torniquete ele está nesse projeto? Porque eles pediram ajuda nas reuniões depois do acidente trágico em 2012, eu não vou falar o nome do incauto que matou 20 crianças, 6 adultos, a mãe e a si próprio, né? 28 pessoas morreram no total, em Connecticut, na escola Sandy Hook, e ele fez uma tragédia lá, causou uma tragédia, e descobriram que precisavam que pessoas do público em geral soubessem controlar hemorragias antes da chegada da equipe especializada. Em 2013, começou o quê? A ter as reuniões do Heart for Consensus, para saber como eles iam fazer. Quem eles convidaram para poder balizar essa reunião? Os militares das Forças Armadas. Por quê? Nas guerras do Afeganistão e Iraque, muitas vidas de soldados foram salvas com as técnicas militares na época de controle de hemorragias. Inclusive, uma delas era o uso do torniquete. Pressão direta, preenchimento de ferida, curativo compressivo e torniquete. O que eles falaram? Cara, vocês podem colocar isso porque uma ferida, anatomicamente falando, de uma perfuração por arma de fogo na guerra e no meio civil não é uma ferida por perfuração de arma de fogo, anatomicamente falando, ela não vai lesar órgãos parecidos, né? Fisiopatologicamente falando, não vão ter ações iguais, perda de sangue, hipovolemia, choque hipovolêmico, parada cardiorrespiratória traumática e óbito, se você não controlar a hemorragia. Como é que faz? Como é que eles sobreviveram lá? Não era só porque lesionavam a perna ou um braço, ele ia ter amputação. Não, a amputação acontecia por conta das lesões, mas o cara ia perder sangue até morrer. E aí as pessoas morrem hoje por conta de hemorragias graves que não são controladas adequadamente num acidente que poderia ser controlado por conta de falta de conhecimento. Então, o torniquete ele é elevado ao nível do desfibrilador externo automático, guardar as devidas proporções clínicas e traumáticas, mas no e-book eu coloquei isso, inclusive eu fiz questão de colocar, não fazia parte da reunião do Heart for Consensus, mas em uma parte dessa reunião eles falaram assim, a gente poderia associar a lei do bom samaritano, que protege o cidadão norte-americano a atender uma vítima de emergência clínica com PCR para fazer esporte básico de vida, sem ser sancionada legalmente se a vítima tiver um desfecho ruim, para as vítimas de sangramento que uma pessoa do público geral tentasse uma medida salvadora da vida, que seria aplicar um torniquete, e ainda assim ela não sobrevivesse. Porque as pessoas, qual o medo das pessoas hoje em dia? No Brasil, principalmente, que a gente não tem uma segurança jurídica para isso. Exatamente, você tentar salvar alguém, a pessoa morrer. Quem vai responder? Pois é. As pessoas pensam exatamente assim, eu vou ter que responder, eu coloquei a mão na pessoa, e aí acaba que eu tenho que responder. Né? Transfere a responsabilidade, né? Se preocupe, acaba não fazendo mesmo, acaba preferindo ligar. Claro que é uma técnica, né? Inclusive está elencado no artigo, né? 135 e 133 do Código Penal, que ligar é uma forma de você se livrar da justiça, né? Dizendo que você fez a ligação do socorro, mas você pode fazer algo também, são coisas simples às vezes. Uma vítima que tem parada respiratória por queda da língua, é só movimentar a cabeça, estabilizar. E vítima de parada cardiorrespiratória é só comprimir o peito. Eu pergunto às minhas aulas, quem vai ser preso porque não conseguiu reanimar alguém que tinha uma PCR, parada cardiorrespiratória? As pessoas, depende nada. PCR é morte, gente. Tanto que algumas terminologias, que mesmo que equivocadamente, chamam-se ressuscitação, né?
que é reanimação cardiopulmonar, quando você faz a vítima voltar de uma parada cardiorrespiratória, você fez ela voltar à vida. Ela estava morta. Independentemente de ser morte clínica ou biológica, ela estava morta. Como é que você vai ser preso porque tentou reanimar alguém que estava morto e a vítima não voltou e você vai ser chamado a ser... Claro, você pode ser chamado a responder, mas você ser sancionado muito dificilmente vai ser. Principalmente quando você sabe o que está fazendo. E aí é a nossa parte, né? Enquanto transmissor quando a gente transmite opinião, informação da aula, a gente faz os congressos e as palestras, a gente traz isso para as pessoas, dá tranquilidade para elas, e quanto mais elas souberem, teoricamente e praticamente, mais fácil elas farão as coisas com segurança, porque terão como responder se tiverem que responder no dia. É verdade, assim, uma coisa que você falou aí, que a gente percebe muito hoje em dia, o que acontece muito, a pessoa, ela às vezes sabe, mas ela tem medo de aplicar o que sabe. Então, hoje, mais do que a gente ensinar a fazer o certo, é transmitir a segurança também, né? Para que ele faça de maneira correta, dentro do limite de segurança, sem heroísmo, né, Herculano? Eu acho que também tem que ter esse cuidado, né? Porque o heroísmo faz a cara fazer as coisas erradas. Excesso de vibração mata o combatente. É uma frase que a gente aprende nas Forças Armadas. Quando é que as pessoas fazem as coisas certas, sem heroísmo e sem fazer errado, no afã de ajudar, com eficácia e agilidade? Quando ela está treinada. Exatamente. Você hoje é excelente no que você faz, porque você faz isso repetidamente e treina isso praticamente todos os dias, ou quase sempre. Tem um padrão de treinamento para você. Eu, hoje, explico claramente aquilo que eu gosto de explicar, e o pessoal pensa que vou repetir, pensa que eu sou referência em controle de hemorragias. Eu gostava de administrar curso de APH, eu falava desde o A até o D, até a avaliação secundária, tudo de cabeça, sabia as páginas dos manuais para poder ensinar, porque eu estudava primeiro para ensinar depois, treinava as técnicas para mostrar como fazia. E aí, quando chegou o Stop the Bleed no Brasil, no mundo, né, que foi lançado em 2016 e 2017, já me cadastrei, eu sacava de choque. Eu entendia, como é que era controle de hemorragia. Só que aí evoluiu, mudou de elevação do membro e pressão no ponto arterial para pressão direta e aplicação do torniquete. Eu achei massa, porque eu falei, cara, esse troço, a gente acaba tendo uma certa dificuldade de compreensão quando a gente estuda um bocado, e aí tem que saber um pouco de anatomia e fisiologia, porque na minha cabeça, na minha concepção, todos os cursos de saúde, de APH, mesmo que fosse para bombeiro civil, tem que ter anatomia e fisiologia no básico, pelo menos circulatória, muscular, respiratória, para as pessoas terem compreensão do que elas estão fazendo e por que estão fazendo, e não só dizer Mazuco, você está fazendo isso por quê? Ah, não, porque eu aprendi no curso tal com quem? Exatamente, fazer por fazer, porque mandaram fazer daquele jeito, sem ter um pensamento crítico e analítico sobre a situação, né? Exatamente. E hoje eu já mudei, inclusive, o formato dos meus cursos. Hoje em dia eu não levo o bolo pronto para eles comerem. Eu não ensino a fazer aquilo para... Essa técnica é boa. Eu levo o curso cheio de perguntas. Sabe por quê? Porque eu quero que eles analisem criticamente. Eu sempre levo um pouquinho de anatomia e fisiologia daquela matéria que eu estou falando. Não dá para falar de tudo, né? Dependendo do tempo do curso. Mas se você pesquisar aí, o curso da gente mesmo, né? Foi uma tarde inteira com vocês, a minha parte. Sim. Né? E o projeto Stop the Bleed, por exemplo, fala assim, você pode ministrar 1 hora de Stop the Bleed que você já consegue treinar alguém. Treinar alguém, não. Você consegue fazer alguém a repetir algo que você mostra para ele fazer. Né? Treinar como se fosse realmente um adestramento. E quando você quer ensinar alguém, você tem que ter mais tempo. Então, eu nunca, até hoje, eu lembro que o menor tempo de Stop the Bleed que eu já ministrei foram 5 horas. Porque eu faço questão de ter a parte inicial para fazer uma introdução, um pensamento crítico, falar um pouquinho de anatomia e fisiologia e depois entrar na parte Stop the Bleed. Muita gente me condena dizendo que eu saio do... o cara é instrutor Stop the Bleed e fica falando de outras coisas. Eu falo do que eu quiser na minha sala de aula. Eu quero que o aluno saiba, aprenda. Eu não quero que ele saia dali dizendo assim, se fosse para saber isso aí, eu pegava aquele videozinho que passa na plataforma. Tem um vídeo agora interativo que passa na plataforma, você clica lá, assiste, você vai aprender igual, Tem vídeo. Mas até algo que eu estava conversando até com o nosso amigo Elisângelo, né, que é o mestre Elisângelo Silva, daqui do estado de Goiás. Meu amigo. Sim, nosso amigo aí, é meu colega de trabalho aqui também. Mais do que você
falar o protocolo, explicar a técnica, é ele entender o porquê que está sendo feito daquela maneira, né? E a pandemia, ela deixou um legado, num certo ponto, eu acho que é legal, mas tem algumas coisas que eu não concordo, assim, um pensamento meu. Por exemplo, o ensino em determinadas matérias ser EAD, ser online. Então, assim, eu acredito que algumas coisas muito importantes você pode levar de forma lúdica, assim, online, explicar e tal, mas, cara, tem coisas que você tem que pegar na mão, né? Pegar na mão, ensinar ele sentir, tatear aquela situação e saber que num determinado momento ele pode precisar de fazer e ele ver o videozinho vai ser complicado, né? Eu posso falar para você com experiência própria, né? Assim, eu vivo a PH aqui no estado de Goiás desde 2004, começou, nossa contenção de hemorragia era só pressão direta, né? Pressão direta. E a primeira vez, eu fiz o curso Stop the Bleed, e mesmo fazendo presencial, professor Elisângela, eu tive dificuldade de aplicar e fazer fazer a contenção de hemorragia num paciente que teve uma lesão grave, um empalamento na perna e lesou a femoral, e estava sangrando muito. E na hora de passar o torniquete, cara, ainda tive dificuldade usando um torniquete oficial, um torniquete original, né, de boa qualidade. Ainda assim eu tive dificuldade, porque assim, quando você está fazendo ali o treinamento, a gente não tem um componente emocional e estresse, né? E quando você entra e vai fazer a coisa realmente, se você não tiver treinado, cara, pegado na mão, eu falo para você com muita humildade, professor, muita humildade. Talvez eu não teria feito. Se eu não tivesse aprendido, feito na mão, pegado mesmo e feito. No dia que eu fui precisar de utilizar, talvez eu não teria colocado, porque eu ia me sentir um pouco Seguro. inseguro, né, de fazer. E eu fiz, né, e ainda assim continuou sangrando um pouco, mas conteve, deu tempo da gente chegar e salvar a vida do indivíduo. Mas por isso que eu acho, assim, que esses tipos de treinamentos tem que ser presencial. Tem que ser. Esse é um pensamento que eu tenho enquanto professor, aluno também, que a gente aprende todos os dias. Eu treino todos os dias, sempre que eu posso, eu pego meu material. Quem me conhece sabe, né? Eu pego o torniquete, tenho mais ou menos uns 30 de treinamento. Eu pego eles, abro a mala, desfaço todos eles, ajeito os de treinamento azuis, né? E dobro todos eles de novo, aí vejo os tamanhos, vejo como é que tá, se estão reforçados, se já estão quebrando, se já estão ruins. E a gente fazendo isso, a gente pega intimidade com o equipamento. Eu pego os alunos hoje, por isso que eu falei que meu formato de curso mudou um pouquinho, né? Talvez eu esteja até entregando o pulo do gato para as pessoas que ainda não aprenderam, mas é que eu gosto de fazer isso mesmo. Inclusive, hoje eu faço consultoria. Olha só, quiser fazer uma consultoria comigo para parar 1 hora, 2 horas para bater um papo aí, claro, não é de graça, porque eu não aprendi isso de graça, né? Claro. Na vida, eu investi muito, sei lá, na primeira vez que eu fui para a Argentina foram mais de $2.000. Na segunda vez foram $1.500 que eu ganhei uma bolsa, porque eu também fui primeiro colocado no curso da Argentina, e aí eu ganhei 50% de desconto na bolsa para fazer o técnico de emergência médica avançado. Quando eu fui para a Bolívia fazer o curso paramédico, também gastei mais de $3.000. Então, a gente gasta dinheiro para aprender. Muita gente não dá valor a isso, acha que tem que fazer curso de R$ 59 e fala assim, não, eu quero receber o certificado, porque eu quero mostrar isso na prova de título para arrumar um emprego. E se eu fosse um empregador, sabe o que eu fazia? Eu falava assim, você tem um título, agora vamos fazer um teste ali rapidinho, vou chamar um especialista, vou botar você ali, eu quero ver se você sabe fazer isso tudo que você me mostrou no papel. Mas você sabe que isso tem acontecido. Não, agora tem. Mas isso tem acontecido. Isso, mais do que um título de papel, muitas empresas estão colocando o indivíduo realmente para saber se ele sabe fazer, por quê? Por conta desse tipo de situação. E assim, as minhas sinceras congratulações às empresas que fazem esse tipo de teste, que o indivíduo ele chega com um monte de papel, aí você coloca ele para fazer, não sabe. Papel é um papel, tá falando. A prática, aprender realmente, não é sempre, né, todos que sabem, não. Eu não sei se foi eu acho que foi o Adriano daí de Goiânia. Você conhece o Adriano, que trabalha com motociclismo, que ele é da área Sim, do Radical? conheço. Doutor Ribanceiro, né? Adriano faz parte da equipe do Rally, da equipe médica do Rally de Sertões comigo. E aí, outro dia, ele fez um podcast com o Goiano aí, a gente chama de Goiano, mas o nome dele é
Caidson Brito, e aí eles fizeram um podcast aí, acho que é PoeiraCast, e eu fui assistir. Aí ele, acho que ele foi ele que falou, se não foi, vou pedir desculpa, mas eu ouvi a frase, eu achei do caramba. Todo mundo fala assim, mas no PHTLS está escrito isso, ou seja lá qualquer literatura que eles quiserem dizer, para a gente não ficar dando, né, nome a literaturas aí. Aí eu falei assim, tá bom, faz o seguinte, então, quando for atender, pega a bola debaixo do braço e joga ele no asfalto. Ele tem um montão de página ali, fala de tudo. Será que ele vai atender se você não meter a mão? A literatura não atende, a literatura te dá um norte, ela te ensina basicamente aquilo na teoria, e você tem que fazer a prática. Se você não fizer a prática, você não tem mão, é igual dirigir, é igual atirar. Se você não for lá, eu sei que tem que apertar o gatilho, respirar fundo, falange distal, aí quando chega na tecla de descanso, você deixa cair e o disparo sai como um susto. Teoricamente é maravilhoso, vai lá atirar de ponto 40, de 2, de 45. O cara não vai fazer achando que ele vai, eu já sei dirigir porque eu vi como é que é no manual. Você não vai saber dirigir. Assim, não vai aprender na segunda, na terceira, na quarta vez. Então, é muito legítimo essa sua frustração aí, ou a sua falta de tranquilidade quando foi atender. É muito legítimo. Acontece com todo mundo. Eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que aplicar em vocês, tem que treinar com o colega, deixa o colega aplicar em vocês para vocês sentirem o quão é incômodo. E não precisa se machucar, não. É para vocês sentirem como é incômodo. Porque quando a vítima gritar no seu ouvido que está doendo, você sabe que está doendo, mas sabe também que você está fazendo alguma coisa para salvar a vida dela. Quando você não está treinado, não está seguro daquilo que você faz, o que acontece? Primeiro grito que a vítima faz, você para. No caso do torniquete, você para de apertar o torniquete. O que acontece? Você deixa ele folgado porque você acha que está machucando a pessoa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Óbvio que existem as formas de aplicar o torniquete. Existe uma técnica para se aplicar como qualquer coisa. Eu gosto de fazer analogia, fazer analogia de uma injeção intramuscular, que eu aprendi a aplicar muito bem. Você sabe que a agulha tem um bisel, e quando você vai pegar e vai aplicar uma injeção intramuscular, você tem que colocar o bisel lateralizado para entrar entre as fibras musculares. E aí, quando a medicação é oleosa ou leitosa, você tem que aplicar lentamente para poder que a pessoa sinta o menos pressão possível entre os fibras, para doer menos. Então, as pessoas aprendem, todo mundo que fez o curso sabe. E por que tem gente que aplica errado? Por que tem gente que aplica e machuca o coleguinha que está lá sendo atendido? Né? Porque, infelizmente, nem todo mundo quer aprender como todo mundo, só quer estar lá para fazer, dizer que fez. Né? Vira produção em massa. Mas quando se trata de vida humana, a gente tem que ficar preocupado, porque talvez uma injeção não mate a pessoa, vai doer, dependendo da injeção. Mas o torniquete mal aplicado pode acarretar desde a morte por perda de volume até uma síndrome compartimental, porque ele aplicou errado e fez um torniquete venoso. Então, tem várias coisas que a gente pode falar sobre a má aplicação do torniquete, mau uso do torniquete em pessoas que às vezes não têm experiência, não têm a técnica, não têm a prática. A gente pode devagar aqui durante horas, mas estudar, treinar, ler também muita literatura a respeito de anatomia e fisiologia. Não adianta ler só as doutrinas que falam de controle de hemorragias. Se você pega artigo científico, ele vai falar sobre um certo tipo de evento com a quantidade de amostra, que vai dar um número para você, e a depender desse artigo, ele está fazendo um estudo observacional de corte, ou está fazendo, às vezes, um randomizado duplo cego. Então, dependendo muito daquele. E ainda tem um viés do artigo. E quando você pega doutrinas formadoras de profissionais, que as pessoas não se preocupam com isso. Por quê? O artigo tem quantas páginas aí, Mazu? Tem artigo longo de 13, 15 páginas, né? Sim. 13, 15 páginas. E quando você pega um livro formador de opinião, formador de profissional, retira opinião, tá, gente? Formador de pessoal, aí você pega e vai ler que tem 2.000 páginas, 3.000 páginas. Ninguém quer ler, ninguém quer dar uma olhada no material. Pô, pega um capítulo interessante, vai ler. Pô. Pega um parte de anatomia. Toda vez que você vai falar, você pega um livro aí, eu vou falar, sei lá, 3 livros aqui para você. Nance Caroline, Emergency Care in the Street, o próprio ATLS, o próprio PHTLS, para a gente não deixar de contemplar o PHTLS, que é um livro conhecido aqui nacionalmente. Se você pega esses livros, quando vai se falar de choque, eles falam de anatomia circulatória e fisiologia. Entendeu? E as pessoas, se quiserem estudar, elas vão ter que aprender, se, obviamente, lerem o livro na sua sequência lógica de leitura, vai ter que chegar lá, vai ter que passar por ali. Né? E a gente acaba tendo uma noção de que não é só fazer a aplicação da técnica. Você tem que fazer a aplicação da técnica sabendo o que pode acarretar para essa vítima se ela for mal feita. Né? Então,
Infelizmente, no APH ainda existem muitas pessoas que fazem o atendimento mecânico, porque me disseram que era para fazer daquele jeito, e entrega no hospital sem pensar que essa pessoa foi entregue no hospital, mais ou menos. E ela lá no hospital vai passar por uma situação ruim e provavelmente pode morrer no terceiro pico de mortalidade porque o seu primeiro atendimento foi defeituoso, teve uma falha. Aproveitar aqui, porque o nosso tempo está quase acabando, a gente vai conversando assim, é bom demais, cara, é muita informação, é uma história. Eu queria que você falasse do seu livro agora para a gente. Esse livro, eu idealizei ele em 2020, tá acredita? Eu estou escrevendo ele em 2020. Comecei a escrever em 2020 e achava que ia terminar em 2020, porque estava tudo na mente, saca? Falei, caramba, pô, aí, tanto que eu ministrei curso para uma galera, tem gente até que hoje, tem uma amiga minha que é policial federal aí em São Paulo, e não sei se ela está lotada em São Paulo ainda, né? Polícia Federal do Roda muito, né? Federal, né? Aí ela fala assim, cadê o livro, Marcelo? Cadê o livro, Herculano? Aí eu falo, pô, tá acabando. Ela tem 2 anos que você está prometendo esse livro. Aí agora eu estou no 3º ano. Por quê? Porque a gente aprende todo dia mais um pouco. E aí, ó, esse livro fala só do uso dos torniquetes. Eu falo de torniquete de extremidades, e aí as pessoas se confundem muito, né? Porque acham que quando você vai comprar um torniquete, pesquisa o quê? Torniquete tático. Realmente aparece os torniquetes lá. Mas não é torniquete tático. É torniquete de extremidades. Tem torniquete de extremidades pneumáticos e torniquete de extremidade não pneumático. E outro tipo de torniquete é o torniquete juncional. Acabou. Aí as pessoas, não, como é que é o torniquete tático? Como é que eu faço? Eu quero um tático. Não, você quer um torniquete de extremidade. Se você quer usar para situações táticas, você vai comprar um torniquete da cor preta. Se você quer usar um torniquete para o meio civil, você vai usar um laranja. Se você quer um de treinamento, você vai usar um azul. Tem aqui, ó. Eu também tenho aqui para mostrar aqui. Aí, abrir ele aqui. Esses torniquetes aqui são torniquetes de extremidades não pneumáticos. Isso aqui, 2 são no modelo CAT e um no modelo SAN XT. Então, as pessoas acabam se confundindo muito. Então, o livro fala sobre isso. Eu falo das partes do torniquete, falo das doutrinas mundiais que falam dos torniquetes. Tem esse aqui da Desmos. Então, azul de treinamento. Então, você pode usar ele várias vezes, porque você pode treinar. Inclusive, ele é feito para isso, né? O azul foi feito para treinamento. É o sistema, Blue Train System. Aí, você tem um preto, que é o modelo paralelo do CAT, né? Esse aqui é só para demonstrar mesmo, né? Mas é isso mesmo. Nosso uso aqui. Eu gosto de dizer para o pessoal o seguinte, gente, vocês, quando forem instrutores, vocês vão ver que é caro ser instrutor. Então, compre o material barato que o aluno possa quebrar, porque você não vai ficar chateado. Existe torniquete de treinamento de 200 e poucos reais, 300. Existe torniquete de treinamento que você pode comprar no mercado, sei lá, nessas lojas virtuais, vai fazer uma propaganda sem querer aqui agora, fazer umas lojas virtuais aí, que você paga 39, 40 reais, mas é para eles treinarem a utilização. Compre eles, deixa o aluno quebrar. Agora, para você usar no seu IFEC, no seu kit original, sabe por quê? O Mazuco entrou ainda há pouquinho atrás e aí também faz parte do livro. Eu falo sobre torniquetes improvisados. As doutrinas estão já caindo a ficha hoje e elas já entram agora com as suas atualizações, deixando de incentivar o uso do torniquete improvisado. Elas já dizem, o próprio Stop the Bleed já entra com o seu curso interativo, né? Um vídeo interativo que tem lá, que tem uma enquete lá, eles falam, dê preferência ao torniquete comercial, ele é mais efetivo. Evite usar fios e sharps, cinturões para fazer torniquetes, eles não são efetivos. Esse livro seu, você vem falando isso tudo? Eu falo tudo, eu falo desde o início, o que é um torniquete, depois falo dos torniquetes pneumáticos, não pneumáticos, falo dos torniquetes de extremidades todos, falo da forma que eles são utilizados, falo das doutrinas civis e militares, falo dos torniquetes juncionais, de todos os tipos de torniquetes juncionais que as pessoas às vezes nem conhecem, para que eles são idealizados, falo das formas que deve se aplicar lá, ela tem muita imagem, né? Eu botei muita imagem lá para mostrar como é que são as aplicações, as partes dos torniquetes, para eles conhecerem, aqueles profissionais que gostam, né? Eu trago as doutrinas neozelandesa, norte-americana, de um monte de países aí que fala sobre os torniquetes, então, e falo também do torniquete improvisado. E, claro, eu tenho o poder de dar a opinião do autor, né? Então, tem uma parte de 11 páginas que entra a minha opinião, a opinião do autor, que fala, inclusive, do que a gente conversou aqui agora, que a gente tem que aprender que, quando a gente fala
de qualquer atividade de pré-hospitalar, existem competências, níveis de treinamentos e material que você tem que ter. Não adianta você ter competência, nível de treinamento e não ter equipamento. Não adianta saber pra caramba e chegar na hora de atender se não tem o material adequado para atender. Você não vai fazer o que tem que ser feito. Né? Então, todas as equipes que são treinadas hoje, desde as Forças Armadas, norte-americanas, nacionais agora no Brasil, segurança pública no Brasil também, que é o MJ, são 3 níveis de atendimento. Por que são 3 níveis de atendimento? Porque cada um chega num nível e não consegue avançar mais, porque ele tem até ali de competência. Nível médio tem até ali, e o nível avançado, que é o terceiro nível, ou nível 1, 2 ou 3, básico, médio, avançado, como eles quiserem falar, né? Porque na doutrina do Deployed Medicine, eles dão nomes, né? Eles falam Our Service Members, combatentes, deixa eu lembrar aqui, porque aí fica fácil da galera. All Service Members, Combat Life Saver e Combat Medical, ou Corpsmen. Então, eles tratam com nomes que cada um se refere ao nível médio. O All Service Members são os militares de todos os tipos que correspondem ao nível básico de atendimento. O Combat Life Saver é aquele combatente de nível médio, intermediário, que fez um curso de APH, fez um curso de socorrista. E o Combat Medic é aquele cara que tem um curso de paramedicina, que corresponde ao nível avançado de atendimento, e assim está no Brasil. Assim está no Ministério da Defesa, que também tem o nível 1, 2 e 3. Assim tem no MJ, que tem o APH de combate para o MJ, para as pessoas de segurança pública, que é nível 1, 2 e 3, né? Básico, médio e avançado, porque eles têm cada um sua competência. E as pessoas se confundem, e eu trago isso tudo lá no manual. O livro tem mais de 100 páginas, só fala de torniquete. Não tem livro no mundo que fale de 100 páginas só do uso de torniquete, esmiuçadamente, e também, né, trazendo para o pessoal o clareamento, pedindo para o pessoal usar a sua, como você falou no começo, seu pensamento crítico para você ser um bom profissional. Não vou fazer porque alguém disse para eu fazer. Inclusive, eu falo, tem uma frase que tem um amigo meu que gosta muito, ele fala assim, eu não vou usar uma técnica que está escrita na literatura só porque existe essa técnica lá. Às vezes, essa técnica não cabe no momento do meu atendimento. Então, tem alguns lugares que está escrito assim, por exemplo, todas as vezes que colocar um torniquete, faça a conversão do mesmo na zona morna. Se eu tiver menos de 2 horas para chegar no hospital, não preciso fazer uma conversão de torniquete para chegar no hospital, que é o atendimento definitivo. Porque eu tenho consciência de, quem sabe, anatomia e fisiologia, que a pele, o músculo e os ossos têm tolerância à isquemia de 4 a 6 horas. Para que eu vou afrouxar um torniquete no ambiente pré-hospitalar, tendo a chance de um ressangramento? Claro, tem todos os critérios para você fazer uma conversão de torniquete, por exemplo. A gente poderia falar que a conversão de torniquete é fazer um curativo na lesão, que está sangrando, que você aplicou um torniquete anteriormente, para ver se aquele torniquete, quando folgado, somente o curativo vai funcionar. É uma conversão, você faz converter um torniquete aplicado por um curativo compressivo, mas tem os critérios. Essa vítima não pode ter tido uma amputação traumática, ela não pode estar em choque. Será que todo mundo reconhece o choque? Eu vou fazer, aí eu explico para o cara que tem que fazer uma conversão, mas não explica para ele o que é choque. Como é que você observa que a vítima está chocada? Aí, né, tem que ter um profissional ali para observar se a vítima vai apresentar sinais de síndrome de reperfusão. Todo mundo sabe o que é síndrome de reperfusão? Aí não sabe, o cara quer fazer a conversão do torniquete, afrouxa o torniquete e a vítima apresenta uma arritmia cardíaca. Você já parou para pensar? Então, então lá está escrito tudo isso. Eu explico tudo isso, deixo clarinho, coloco as referências para as pessoas estudarem, aí eu coloco as referências que falam que o torniquete tem que ser aplicado 2 a 3 polegadas, coloco as referências que o torniquete pode ser aplicado em alto apertado, qual o motivo de aplicar alto apertado e qual o motivo de aplicar 2 a 3 polegadas, quem é que aplica alto apertado, quem é que aplica 2 a 3 polegadas, qual a doutrina que explica você de um jeito, qual a doutrina que explica do outro. Eu dou todas as oportunidades do cara tirar todas as dúvidas nesse manual, nesse livro, que é autoexplicativo, didático, cheio de imagem maneira lá, e obviamente... Que legal. E quando é que sai esse livro, moço? Agora eu já terminei agora só estou esperando ele realmente ser feito o formato digital dele, né? Porque eu queria vender ele fisicamente, mas fica muito caro e a gente não ganha dinheiro dando aula, né? A gente tem que ganhar dinheiro jogando na loteria. Então, eu vou fazer em formato digital, tentar fazer de uma forma que seja de difícil cópia, né? Para poder as pessoas adquirirem e ajudarem o... Infelizmente, o Brasil ainda tem isso, né? Os caras não dão crédito ao trabalho do profissional e fazem muitas cópias. Né? Mas é um risco que a gente corre.
mas eu estou vendo se eu consigo arrumar um patrocinador aí, se existir, aparecer um patrocinador, e aí, galera que está ouvindo a gente aí, quiser patrocinar esse livro único no Brasil, não, na verdade, no mundo, não existe livro que fala só do uso, fala de controle de hemorragias, fala de APH tático, TC3, mas só de uso do torniquete, todos os tipos. Se quiser ajudar a gente a patrocinar, para a gente fazer esse livro sair do papel e virar um livro realmente físico, para ser vendido em livraria aí, pode entrar em contato aí com a Aí, gente. gente, ó, se liga você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente, todas as informações, as mídias, das redes sociais do Marcelo Herculano vai estar aqui na descrição do vídeo. Para você que está nas plataformas de podcast, também vai ter descrição. Entre em contato com ele, de repente você quer patrocinar ele, tem uma ideia legal, cara, vale a pena demais. Marcelo, cara, eu queria passar a tarde inteira batendo papo com você, cara. É bom demais. Olha só, eu vou mandar para você, vai chegar aí, tá? Ó, Ah, exclusivo para você aí, tá? obrigado. Aí, ó, você já notou que eu faço uma coleçãozinha ali, ó. Eu tô vendo. Por isso mesmo que eu vou te mandar um para você, vou te mandar para você o boné do curso RAM e o brevet também, que eu vejo que você tem uma coleção bem bacana e vai ilustrar bastante aí, porque você faz parte do projeto, isso é fato, né? E, cara, agradecer demais a sua participação. Nossa, para a gente foi uma honra muito grande conhecer mais do Marcelo Herculano, toda essa história do envolvimento dele no que ele representa hoje para nossa comunidade. É plantonista, gente. É o plantonista Marcelo Herculano que está aí. É plantão de aula, plantão de trabalho. Marcelo, deixa aí o microfone para você deixar a sua mensagem, as formas de como encontrar você, para o pessoal que quer levar o curso Stop the Bleed para a sua cidade, para a sua empresa. O Marcelo está aí, vai deixar as informações para você, gente. Obrigado. Agradecer primeiramente a você, Mazuco, pela satisfação de dar o prazer de bater esse papo contigo. Agradecer o Lucas aí pelo contato inicial para poder me convidar. Ele foi muito gentil comigo, muito atencioso. E, galera, primeiro eu quero agradecer o pessoal de Camaquã, né, que eu estive no Rio Grande do Sul agora com o Ednei Fernanda, 2 semanas atrás, ministrando o curso Stop the Bleed, extração veicular e restrição de movimento da coluna, 3 dias em Camaquã. Então, a galera de Camaquã, obrigado pelo carinho. O pessoal da Azimuth Treinamentos, que recebeu a gente com o carinho. Semana passada eu estava no Pará, em Castanhal, ministrando o curso Stop the Bleed, na verdade. O Stop the Bleed estava dentro do curso de capacitação para instrutor de APH, e aí você já sabe que eu não falo só de Stop the Bleed, né? A minha aula foi de trauma musculoesquelético e suporte básico de vida com o uso do desfibrilador externo automático, e outros instrutores ministraram outras aulas. Então, agradecer aí o Ibernon, a Ibernon Cursos e o Roberto Ibernon pelo carinho. E o pessoal que vai estar agora no COP APH, semana que vem eu estou viajando a Pernambuco para ministrar uma palestra no dia 7, sábado, e no domingo vou participar de uma mesa redonda falando de APH tático, e a gente vai jogar na mesa essas paradas aí que eu falei aqui. O futuro do Brasil no APH em áreas de emergências de alto risco é o tático emergência casual de care. Escreve o que eu estou falando, você fala assim, está lá no meu podcast, Herculano disse. E ia acontecer, porque o APH tático ele vai ficar só para os militares das Forças Armadas para combates reais, tá bom? E agradecer a todo mundo, o pessoal que quiser me seguir no Instagram, é @Marcelo Herculano Instrutor, vai estar na descrição desse vídeo. E o pessoal que quiser contribuir aí com o patrocínio do livro, se quiser ajudar, a gente vai ficar muito feliz, pode entrar em contato comigo. O meu WhatsApp também tem no cartão virtual no meu Instagram, que é um cartão virtual que tem no Linktree. E clicou ali, vai achar meu WhatsApp, vai achar meu e-mail, vai achar, obviamente, as outras formas de contato, inclusive meu currículo Lattes lá também. E agradecer por tudo aí, Bazuco. Obrigado pelo carinho. Quando você chegar o boné aqui, ele vai para a posição de destaque lá, e o brevet vai chegar naquele quadro lá de mimos e brevets ganhos e recebidos com um pouquinho de suor, sangue e lágrima, né? Obrigado. Isso, a gente que agradece. Pessoal, a gente poderia passar a tarde inteira conversando com o Marcelo. Para a gente foi uma honra muito grande. Espero que você tenha gostado. Então, curta, compartilha, leva essa mensagem para outros colegas, se você achou legal. Você também sabe que pode deixar na descrição do vídeo aí se você tem ideia de algum outro colega da área que tem uma representatividade tão bacana como o Marcelo tem hoje, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul, né? Então, é um cara de nível internacional. Segue ele, tá? Segue ele. Ele tá deixando o seu Instagram, a gente está deixando na descrição do vídeo também. E se liga aí,
novos episódios, novos parceiros. Tô de plantão. Até a próxima. Tchau.